intervenção dele é no momento certo. A intervenção dele é no momento certo. E aí o Eterno ele vai se pôr na torre de vigia, e aí o Eterno vai dar a palavra para ele. Para ele escrever o que ele viu fielmente, de forma que, ou seja, de uma forma muito grande, até de forma que pessoas que passam correndo leiam. Quando chega no verso 4, o Eterno vai dar a instrução para Abacuque. Qual o segredo de permanecer fiel em meio ao cativeiro? Aí o Eterno diz assim para Abacuque: escreve, pois, é isso que Abacuque tem que escrever. Escreve, pois. Por isso que Abacuque diz aqui no versículo 18, eu, todavia, por quê? O Eterno diz assim: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. E vai continuar assim, cada vez mais é um processo duradouro e contínuo. Cada vez mais arrogante. Então, o Senhor faz separação. Qual o versículo que eu poderia te Versículo 5, versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem. Aí agora vem. Porque o Eterno faz aqui, Abacuque entendeu o seguinte: Abacuque, a minha aliança é contigo. Rei, não espere o posicionamento justo de alguém que não é justo. Não espere. Eu sempre digo isso aqui, João, você vai daqui saindo. Eu sempre digo isso, porque a igreja é invisível. A igreja de Cristo é invisível. Eu sempre digo assim, é o seguinte: não espere justiça de um mundo injusto. Olha a maldade, cadê Deus? O mundo jaz no maligno. Essa expressão jaz está morto no maligno. Não espere justiça de um mundo caído. Não espere amor de um mundo caído. Todas as vezes que você manifestar amor, o mundo vai tentar te apagar. Eu falei aqui, o Senhor me deu uma revelação na quinta, eu chapei, mas era mais claro do que a luz. Estamos em um lugar onde não somos aceitos, onde há religiosos, até religiões das trevas, nós dizemos assim, enfim. O ímpio não quer nada de Cristo. O ímpio não quer um crente por perto. Porque o crente é chato. E se o dia que o crente deixar de ser chato, ele deixou de ser crente. Jesus diz assim: o que vocês ouvem ao pé dos ouvidos, anunciem sobre os telhados. Então, assim, não espere justiça no mundo cair. Então, o Senhor vai, a primeira separação que o Senhor faz aqui, ó. Então, o justo, esse é o processo do justo, do ímpio. Arrogância, presunção. Mas, aí ele vai fazer a separação agora. Só não está dando. Mas o justo viverá pela fé. E aí eu quero finalizar aqui. Mas o justo viverá pela fé. Essa expressão no hebraico dá pano para manga. Existem 5 revelações aqui só nessa expressão aqui, ó. Mas o justo viverá pela fé. Primeiro é o que está explícito aqui, ó. Os Diógenes que gostam dessa expressão, quando eu falo assim, explícito. Mas o justo viverá pela fé. Então o que o Eterno está falando para Abacuque? O que vai manter o justo vivo é a fé. A fé, queridos, não é resposta. A fé é, como foi dito aqui, posicionamento. A fé não depende de resposta, a fé não depende de intervenção, a fé não depende de milagre. O dia que acontecer eu vou crer. Não. A fé faz o milagre acontecer, mas o milagre não gera fé. O povo no deserto sabe disso. Uma geração. Então o justo viverá pela fé, ou seja, em uma situação contrária, o que vai manter você vivo é a sua fé. Segundo, quer falar? Deixa eu só te Então fala. Só ler a tradução aqui da minha Bíblia. A minha Bíblia é a tradução NBV. Olha só que interessante, cara. Fé é o quê? É confiar. Então olha só, nesse trechinho, o justo viverá pela fé. Olha na minha tradução. O justo, porém, confia em mim e viverá. Então, é isso mesmo. Essa é a primeira, que é o explícito. O justo viverá pela fé. Então, a fé do justo vai manter o justo. Quem confia em mim, quem confia, viverá. Então, ou seja, assim, não tem muitas das vezes, uma resposta, eu estou no silêncio, não tem minha mão, é intervenção, não tem nada. Então, o que vai me manter fiel nessa aliança, que não sei falar, é a minha fé. Confiança. É a confiança. Segunda revelação que o texto traz no hebraico: mas o justo sobreviverá pela fé. É betsato amoto erie no hebraico. Mas o justo sobreviverá pela fé. Mudou o contexto. Já não é mais viver, é sobrevivência. É escassez. É escassez. Então o justo sobreviverá. Abacuque está no cativeiro, mas para não perder muito tempo, para sempre a sua vida. É tempo difícil, é tempo de sobrevivência. É tempo de sobrevivência. Você não tem muito, não tem nem o que dividir. Por isso que Abacuque fala assim: mas eu
Então o justo sobreviverá pela fé. Terceira revelação no hebraico, mas o justo viverá pela minha fidelidade. Aí a expressão fé no hebraico muda, não é mais fé, mas fidelidade. A pessoa que foi traída, se ela perdoa a pessoa que a traiu, o que mantém essa aliança, esse relacionamento é a fidelidade dela, não a fidelidade no caso dele. Então o que o Senhor está falando aqui? Abacuque, mas o meu, aquele que me pertence, Abacuque, aquele que é meu de verdade, o que vai manter na minha presença é a fidelidade dele. Entende? Senhor, eu não estou contigo por barganha, Senhor. Eu não estou contigo pelo teu favor, não estou contigo pelo teu poder. Não é a fidelidade. Quarta revelação, mas o justo viverá pela minha fidelidade. Quer falar? Aqui. A outra tradução que eu tenho aqui, ó. Quer ler? Da próxima live É fidelidade. Olha só. Marcel tá lendo e eu estou mudando de tradução aqui na minha Bíblia. Olha só. Porém, o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Outra tradução aqui, NVT. Sim. A quarta aqui já é mas o meu justo viverá pela minha fidelidade. Sabe o que você está falando? Agora é para mim isso aqui. Mas eu compartilho de outros caras com Há determinadas situações que a sua fé vai te manter. Há determinadas situações que a sua fidelidade vai te manter. Há situações que nem você vai conseguir ficar de pé. Nem você, conseguiria permanecer fiel. Mas é a minha fidelidade a você que vai fazer você permanecer vivo. O que você está falando aqui? Eu fui falar no começo. Nesse ponto aqui, Abacuque, e deixa isso de forma que todo mundo veja, todo mundo entenda isso. Há muita gente nesse encontro aqui, nesse podcast aqui, que só está de pé por causa da fidelidade do Senhor. Se depender das minhas obras, do meu interior, das minhas atitudes, do inferno, nem pode existir mais. Mas o que me mantém gravando esse podcast aqui hoje, Jonas e Anelisa, participar de um tempo muito difícil da minha vida. E foi a fidelidade dele a mim que me fez estar aqui hoje. Avivou a obra dele durante os anos. A fidelidade dele a mim. Porque nesse pacto, cara, nesse relacionamento, ele permanece. Você citou uma vez na igreja metodista, nunca mais esqueci. Quando Paulo diz assim, falando sobre a oferta de dízimo, né? Se formos fiéis, ele é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, é a minha fidelidade, Abacuque, do século XXI. Por que a igreja permanece tendo tanta coisa? A igreja fala de tempo, com tanto escândalo, por causa da minha fidelidade. Se eu fosse agir com base na minha justiça, no meu juízo, nada mais existiria. E aí vem a última revelação que o texto hebraico diz. Porque o Eterno diz que olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então, se o Eterno diz que ele olhou para a terra e não viu um justo sequer, e o texto diz que o justo virá pela fé, de que justo ele está falando? O texto, por isso que ele falou para Abacuque, porque essa palavra, Abacuque, não é para agora, mas é porque essa palavra se cumpre em Cristo. Cristo é o justo. Nós somos justificados pela justiça que veio por intermédio de Cristo. Paulo diz isso. Nos imputou, ele pegou a nossa injustiça, tomou para si. Lembra que Adão, ele fala assim, a mulher, Adão transfere o pecado, a culpa. Então Jesus absorve isso. Ele se faz pecado por mim e por você. Então a justiça de Cristo, a injustiça que nós fizemos contra o Eterno, ele toma para si e nos imputa a justiça dele. Porque ele é justo. Somos justificados, somos justos por causa da justificação que vem por intermédio de Cristo. O meu justo viverá por fé. Quando Jesus ele começa o ministério dele, vai para o deserto e tudo acontece ali, aí o Satanás vem e diz assim, se tu és o filho, transforma essas pedras em pães. A questão não é transformar pedras em pães. Se Jesus tivesse feito isso, o pecado não seria por transformar pedras em pães. O ato, né? Não seria o ato. Mas seria em barganhar, negociar, porque a palavra é, tu é meu filho. Jordão, C.A., verso 17 do capítulo 3. O Senhor C.A. diz assim, tu és meu filho, esse é meu filho. Igual Abacuque, proclamando as nações, esse é meu filho, em quem derramo todo o meu prazer, está todo o meu prazer. Ele sai dali e vai para o deserto. A mesma situação de Abacuque. Ele saiu no tempo favorável, todo mundo reconheceu que ele é filho, coisa maravilhosa, ele sai dali e vai para o deserto. Escassez, o contexto de Abacuque. Aí Satanás vem assim, tu és o filho. O pecado estaria em negociar a identidade. Quando é, olha só, ele finaliza aqui, passa você e finaliza.
É o mesmo pecado que ele fez o ser humano cair. Ele vem para Eva e diz assim, Eva, o que o Eterno disse? Aí ela diz assim, que nós não podemos comer e nem tocar no fruto. Aí disse, não é bem assim, porque no dia que comer, morreremos. Aí Satanás diz assim, não é bem assim não. Porque o Eterno sabe que no dia que comer, vocês serão semelhantes a Ele. Não tem como resistir essa coisa. Vocês serão semelhantes a Ele. Gênesis 1, 29, o Eterno diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Adão e Eva já eram imagem e semelhança do Eterno. Amém? Satanás faz eles duvidarem da identidade deles. Se você comer, você será imagem e semelhança. Não, vocês já são. Se você transformar essas pedras em pães, você vai me provar que você é o filho. Mas eu já sou. Entende? Entendi. O justo viverá por minha fidelidade. Então o Senhor vai sustentar essa identidade, é o Senhor vai sustentar o seu ministério, é o Senhor vai sustentar a sua família, é o Senhor vai sustentar a sua fé, seus projetos, seus sonhos. Ele é o justo. Ele é o justo. Ele é o justo.